Salve rapaziada, bora aí para mais uma reflexão do dia. E se você ainda não é inscrito e caiu de paraquedas aí, já estala o dedo no like e se inscreva no canal. E pode aí uma pessoa bem estruturada, uma pessoa com a vida toda pela frente, acabar fazendo uma brutalidade dessa daí. Quando eu vi essa matéria aí, ou seja, que explodiu em todas as redes sociais aí, o cara bem sucedido, o que acontece? O cara descobriu pela sua suposta desconfiança. E aí, rapaziada, é uma dica que eu falo com vocês, muito importante. Se você não está preparado para essa notícia e você tem desconfiança, o que você tem que fazer? Você tem que ser mais frio possível, uma decisão muito mais racional do que emocional. Eu sei que para a maioria das pessoas que entende e presencia um vídeo da sua digníssima lá com a outra pessoa, sendo que essa pessoa, segundo ele deixou lá na carta, cara, a pessoa era muito mais, um nível muito mais inferior do que ele. E principalmente, rapaziada, é por isso que eu falo com vocês e vou continuar falando até algum de vocês, caso esteja passando por isso, vocês têm que tomar aí uma decisão mais racional e não emocional, porque o homem emotivo, ele se destrói a si mesmo. E aí o que acontece? Simplesmente ele não contentou em a sua própria vida, ele tirou a vida ainda de tinha nada a ver na história. Eu só estou trazendo umas reflexões aqui para vocês. Caso vocês pensam em fazer isso, rapaz, para e pensa 1 milhão de vezes, porque eu tenho certeza, priorizar o lado mais correto da sua vida, se você colocar hábitos, o que estava faltando de você colocou lá no passado e começar a colocar agora na sua nova jornada, você irá prosperar absurdamente. Só que a maioria dos homens, eles estão sendo muito mais emotivos do que as digníssimas. Então, o que acontece? Simplesmente, cara, essa aí é uma decisão não muito sábia, porque o cara jovem acabou com a sua própria vida e ainda que não tinha nada a ver na história. E rapaziada, o que a gente pode aprender com isso? É aquilo que eu sempre falo. Os homens sábios, eles aprendem com o erro de outras pessoas. Cara, a mulher, não estou julgando e nem generalizando todas, mas a maioria das mulheres aí, se você começar a desconfiar de alguma coisa, pode ter certeza que lá no fundo tem, porque o cara já estava desconfiado. E aí, cara, o que acontece? Contratou um detetive particular para supostamente tirar aquela desconfiança dele e não tancou a traição. A traição é uma coisa muito ruim para a vida, principalmente do homem bom, do homem família. Só que acontece? 90% das digníssimas, entendeu? Elas são assim por natureza. Eu não estou generalizando mais uma vez, mas vocês podem estar passando pelo mesmo problema que esse cara passou. Isso não é uma coisa sábia do homem se fazer, porque tem muitos homens que às vezes ele olha por esse lado, ele acha que essa é a saída mais sensata dele tomar. Aí o que acontece? Vamos supor, se você toma uma decisão dessa, ela vai estar lá
com outro, morando com outro, e às vezes pode estar até rindo da sua cara, porque você acabou com a sua vida. Por isso que eu falo hoje, o homem solteiro, o homem que prioriza a sua paz, a sua sanidade mental, se simplesmente o cara está tranquilo. Às vezes não está tranquilo de tudo, porque passou pelo um término recentemente, mas ele se encontra tranquilo, cara, porque é só ele. Ele tem que pensar só nele. E aí vamos supor, olha a situação desse rapaz aí que acabou fazendo uma barbaridade dessa. Eu não estou julgando, desejo que a família e as pessoas mais próximas sinta confortável aí com o Espírito Santo. Infelizmente, cara, é uma coisa que o pessoal de lá, principalmente os conhecidos ou os chegados mais próximos, eles vão ficar cravados com essa tragédia para a eternidade. Porque, cara, o ruim que eu vejo é que isso pode influenciar outras pessoas que estão passando por uma situação dessa e ainda não sabe. Então, cara, não faça isso. Priorize você. O erro do homem casado é colocar mulher, filho como prioridade e se diminuir a cada vez mais. Por quê? Vamos colocar no lugar dele. Nada justifica o que ele fez, mas vamos colocar no lugar dele. Olha, o cara era bem empregado, o cara transmitia um exemplo de família. Só o que acontece? Aí o cara descobre uma situação dessa, sendo que era uma situação simples de resolver, pagava a pensão dos filhos, deixou a emoção tomar conta. Porque às vezes o homem para e pensa: eu sou trabalhador, eu sou honesto, e principalmente a prova cabal estava lá em vídeo, e segundo a carta que ele deixou, ela se envolveu com um cara muito inferior, principalmente em áreas que às vezes, provavelmente ele deve conhecer a pessoa, porque na carta estava inspecionando. Então, cara, o erro do homem é simplesmente colocar mulher, filho, tudo em primeiro lugar, porque, cara, você tem que colocar a si mesmo e não aos outros. Por mais que seja filho, por mais que seja mulher, não coloque em primeiro lugar, porque você não tem controle e nem tem domínio sobre essas pessoas. Agora, de você não. Você controla a si mesmo, você decide tomar as melhores decisões possíveis, só que essa decisão que ele tomou aí não foi uma das mais sábias. Pois então, rapaziada, não estou julgando ninguém. Isso eu estou falando para vocês aí. Caso vocês no futuro descobrem uma situação dessa, porque 90% das mulheres, elas são assim. Infelizmente, o homem que não quer ver. Pois então, deixa os seus comentários aí. Mas lembre-se, rapaziada, vamos respeitar aí o caso trágico que aconteceu aí nos comentários e vamos apenas refletir pra gente que estamos aqui, pra gente que passamos algumas situações parecidas, tomar a melhor decisão possível. Pois então, essa foi a análise do vídeo de hoje. E se você ainda não é inscrito e caiu de paraquedas aí, já estala o dedo no like e se inscreva no canal. E até a próxima reflexão. Fique todos com Deus. Um abraço, valeu e fui.